Oi, hoje eu vou falar sobre a nova versão do Full Checkout e principalmente quais são as ações que a gente tem com relação à conversão e diversas outras coisas aí durante a apresentação. Então, o primeiro passo é o Full Checkout, ele passou a ter um tema not less. Então, se por acaso você utiliza um tema desenvolvido pela MGS ou possivelmente qualquer outro, ele pode agora ser aplicado no seu site sem grandes esforços. Já tem um CSS pronto para ele. Para além disso, o módulo ele passou a ser dividido em submódulos. Então, na verdade, o Full Checkout ele é, entre aspas, um aglutinador de outros módulos que a gente já desenvolveu, todos eles pensados aí em usabilidade, até mesmo em conversão dentro do Magento. Então, eu vou passar alguns desses módulos. Primeiro, o Social Login, ele é muito importante de ser utilizado, tá? Então, ele passou a ser requerido durante a instalação. É um fator de conversão muito forte para a sua loja. Eu recomendo que você configure, tem vídeo tutorial de como fazer a instalação, enfim. Está bem fácil de fazer o uso e ele é muito importante para a conversão. Então, um simples clique aqui você já devolve todas as informações do usuário, então é bacana você utilizar. Atualmente são suportados o Facebook, o Google e o Windows Live, que é o Hotmail, o Yahoo e tal. São os principais do mercado. A partir de demandas a gente pode implementar outros também. Outro elemento importante é a validação do CNPJ. Atualmente a gente permite a validação através do TaxVat e do VAT-ID. O TaxVat é aquele formulário do cadastro de cliente. Então, se eu sou um cliente, eu posso habilitar essa opção e obrigatoriamente durante o meu cadastro eu consigo coletar essa informação. No entanto, o checkout ele não vai trazer a informação do TaxVat por padrão. Então, recomendo que você, na verdade, utilize o VAT-ID. O VAT-ID também é uma propriedade destinada aos atributos de endereço. Então, o grupo de endereço do cliente contém essa informação. Então, em qualquer processo de finalização, você pode solicitar, ele será capturado. Tá? Ele permite a validação tanto de CPF ou CNPJ. Então, se eu não permito um CNPJ dentro da minha loja, tudo bem, só deixar apenas CPF, sim e não ali no caso. Outro módulo importante é a máscara, é um módulo do Input Mask, do jQuery Input Mask, desenvolvido pelo Igor Escobar, e ele traz uma possibilidade de usabilidade muito boa, né? Então, quando eu vou simular aqui, usando um endereço de e-mail qualquer, eu vou falar dessa etapa aqui. Eu queria chegar nessa etapa. Então, o Input Mask ele permite que você faça o mascaramento das informações que estão sendo coletadas. Isso ajuda muito o usuário tanto a identificar um erro, como também na hora da digitação. Tá? E ele permite configurar para o telefone, ele permite configurar para o VAT ID, ele permite configurar para o postcode e lá para o formulário de criação de conta ele também permite configurar para o TaxVat. Tá? O tema Full Checkout, na verdade é o próprio tema, né? O próprio less que você está rodando, ou se você usar um tema not less, o CSS que você está rodando. Opções avançadas de endereço, opções avançadas dos campos do checkout. Ele permite um controle maior. Então, o que a gente tem aqui de bacana? Você pode colocar o tamanho de um campo. Então, eu estou no formulário, quero definir que esse campo aqui é de 20%. Através do módulo você consegue fazer. E é bem simples, ele vai listar todos os atributos que estejam visíveis para o consumidor. Então, qualquer atributo que esteja marcado como visível para a edição do cliente no front-end aparece aqui e aí você pode definir o que você quiser. O espaçamento, né? 100%, 60%, 50%, 33% e 20%. Quebra de linha, se vai ou não ocorrer após esse campo. O autocompletar ele é muito bom, principalmente se você utiliza um navegador, né,
um browser mais moderninho, ele vai permitir que você faça um autocomplete e traz todas as informações já completadas ali para o processo de cadastro. E tem diversas outras funções que você pode utilizar, tem um linkzinho ali de ajuda. O placeholder ele é para passar uma informação adicional no próprio input, coisas do tipo. Linhas avançadas de endereço. Esse daqui ele trabalha em cima do padrão de linhas do Magento. Então, o Magento ele trabalha com o padrão de uma label e N linhas. No caso, isso para o Brasil é realmente muito ruim. Então, como a gente define isso? Eu criei um módulo que vai sobrescrever o título para cada uma dos streets. Então, a 0, a 1, a 2 e a 3, você pode definir propriedades específicas para ela, como o título, se é um campo obrigatório ou não, e um número máximo de caracteres que pode ser aplicados nesse valor. Então, por exemplo, no número eu permito no máximo 6 dígitos, é o suficiente para a grande maioria. Se quiser alterar, fique à vontade, tá? Por aí vai. O autocompletar endereço é o busca CEP, tá? Ele vai fazer a busca em uma API que vai te devolver os resultados que você deseja. Então, a primeira configuração, a gente permite que você defina qual é o logrador. Então, vamos supor que você, por acaso, tenha colocado o logrador, a rua, né, a avenida e tudo mais para ser recebido lá na linha 2. Você pode editar isso. O bairro é que mais comumente você talvez tenha que editar. Define-lhe quais são as linhas do seu endereço que correspondem ao bairro. Aqui algumas funcionalidades de compatibilidade e também até um recurso bacana que ele deixa oculto valores que vão ser atingidos pela API. Então, se por acaso você habilitar a função, quando o seu cliente chega no processo de cadastro, ele não visualiza aquele monte de campo. Então, fundamental aí para o processo de usabilidade, para o processo de conversão, é que ele veja o menor número de informações possíveis. Todas as informações que eu ocultei são informações que eu, de fato, vou atingir através da API. Então, não preciso passar, obviamente, para o cliente. 38.017.190, tirando, é claro, o número do endereço, mas isso é o padrão, tá? E aí tem uma outra novidade, você agora pode utilizar 3 APIs diferentes para coletar a informação da busca CEP. Então você tem o e-correios, que é um módulo, que é um endereço não oficial dos Correios, tá? Você tem a República Virtual e o Via CEP. Qualquer um dos 3 vai ter suporte, pode trabalhar aí com sua requisição de busca de endereço com facilidade. Outro módulo bacana é a etapa de identificação no checkout. Por padrão, o checkout do Magento ele não permite uma criação de uma conta de usuário durante o mesmo processo do checkout. E esse processo, que eu não gosto, ele pode ser corrigido através desse módulo. Então, ele isola uma etapa para identificação, até para compor ali um layout mais bacana, com identificação, com os logins sociais, né? E tudo mais. E a partir dos dados que o usuário inserir, a gente verifica se ele é ou não cliente. Então, se ele for cliente, utilizei @audexti, ele vai ser convidado a fazer o login. Caso você queira, você pode continuar permitindo que ele prossiga como anônimo. Então, dentro do processo de configuração, comportamento para clientes anônimos convidados, né, no caso. Você pode definir como não. Se você define como não, o cliente não vai poder prosseguir sem fazer a autenticação, ou mesmo se ele estiver criando uma conta, sem criar essa conta. Tá? Algumas funcionalidades bacanas. Tem desde o processo de validação da própria password, no padrão que você configura dentro do seu Magento, e a exceção do seu formulário de criação de conta, a gente não traz a confirmação de senha, porque a gente colocou um ver password, eu acredito que seja até mais simples e fácil para o usuário do que ter que repetir a sua senha. Qualquer campo que você definir como um campo de criação de conta do usuário,
ele vai estar disponível nessa tela. Então, se por acaso você quiser trabalhar, insistir em trabalhar com TaxVat, você pode fazer a implementação dele, que aqui ele vai estar sendo listado com sucesso. Só um detalhe importante, tá? Sobre TaxVat e VAT-ID, voltando até essa diferença. Se o TaxVat é obrigatório, você não consegue utilizar um login social. O Facebook não vai te dar o CPF do cliente, nem o Google, nem a Yahoo, nem nenhum outro serviço. Então, por isso que a gente recomenda usar sempre o VAT-ID, entre outras possibilidades, né? Aqui, continuando na etapa de identificação, você tem um recurso bacana, que é permitir-se deslogar. Então, vou fazer um login aqui com o Facebook. Feito login com o Facebook, eu tenho a possibilidade de deslogar. Isso eventualmente pode acontecer. Eu entrei com a minha conta do Facebook, mas eu vi que ela é @gmail e eu tenho pontos. Essa loja ela trabalha com um sistema de pontuação e talvez eu precise deslogar ali para entrar com a minha conta da O2TI, por exemplo. Tá? Então, é uma possibilidade bacana, só vale um lembrete, tá? O permitir-se deslogar, ele só tem esse comportamento de permanecer dentro do checkout quando a persistência do carrinho está ligada. Então, tem uma configuração no Magento que chama carrinho persistente. Ele é realmente muito bacana, você deveria sempre utilizá-lo, mas tem esse comportamento aqui: limpar persistência ao terminar a sessão. Isso daqui seria uma tradução ok, tá ok a tradução, mas o importante aqui é entender o comportamento. Se você limpa a persistência ao deslogar-se, você obrigatoriamente vai receber uma informação de carrinho vazio. Então, deixe definido como não, tá? Que aí você mantém esse tipo de comportamento. Deslogou, continuou com os itens do carrinho e aí sim você pode fazer a troca dos dados. Outro ponto bacana aqui também é associar pedidos feitos como anônimos/convidados na conta do cliente. Então, se eu comprar como anônimo nessa minha conta aqui, que é a do Gmail, de fato essa conta existe dentro da base de clientes, automaticamente esse novo pedido que eu fiz vai ser associado à minha conta de usuário. Tá? Então, facilita bastante aí a vida do consumidor final. Lembrando que se por acaso você é uma loja que trabalha com segmento como sex shops, por exemplo, que você não queira fazer essa associação, é recomendado você deixar aqui como não. Tá? Comportamento para novos clientes é onde você define se você vai ou não criar a conta durante essa etapa. Tem também a opção de capturar o endereço na criação da conta. Então, se estiver ativo aqui, no formulário que eu passei para criar a conta, além das informações do Create Account, ele também vai trazer a do Address Account, Address Customer. Então, fica um formulário muito grande. Eu não recomendo você deixar essa funcionalidade, mas se por acaso você quiser, está aí disponível para fazer a configuração, pode usar à vontade. Outro ponto, e chegamos ao último módulo, que seria ordenar campos, né? Só para você ter uma melhor disposição de informação e até ser mais coerente com o cliente. Novamente, ele traz os dois perfis. Um é para a criação de campos do endereço, então o shipping, o address e o billing eles estão contemplados dentro desse ordenamento. Se você tiver instalado o Checkout Identificação Step, ele consegue trazer também as informações para serem ordenadas da própria criação de conta. Ok? É isso. Espero que gostem. Um abraço.